Então, ó, primeira coisa que vocês precisam definir: tema do trabalho, tá? Você já pensou em algum tema para o seu TCC? Então, Pro, eu tava pensando em fazer pós-operatório de ligamento cruzado anterior em atleta de alto rendimento. Perfeito. Você já está com um tema bem fechadinho, né? Então, você vai fazer fisioterapia em pós-operatório de ligamento cruzado anterior de atletas de alto rendimento, é isso? Isso. Tá. Você vai definir um esporte ou não? É necessário definir um esporte, Pro? Não, eu tô só perguntando se você pensou em definir um esporte ou não. Não, não pensei. Tá. Porque às vezes o que dificulta é para você conseguir fazer a pesquisa, quando você não tem um esporte definido, Não entendi. tá? Mas aí, primeira coisa que você vai fazer é fazer um levantamento bibliográfico. Vai entrar lá nos sites, tá? Que locais que vocês podem pesquisar? Locais confiáveis, tá? Então, pode pegar livro? Pode, tá? A gente utiliza muito mais hoje em dia artigo científico, porque é mais fácil, porque é mais atualizado e tudo isso, tá? Mas aonde você vai buscar esses artigos? Em fontes e sites confiáveis do ponto de vista acadêmico, tá? Então, assim, eu brinco com vocês que não pode pegar do site do blog do Zé Lelé, tá? Então, assim, que sites que são confiáveis? Google Scholar, Cielo, Medline, Lilacs, sites como da USP, Unesp, Unicamp, tudo aquilo que tiver um bom embasamento científico, tá? Não pode ser nada que não tenha base científica adequada. Tudo bem? Tá certo. O tema sempre tem que ser bem afuniladinho como está o seu, tá? Por quê? Vamos supor que você falasse para mim assim, não, Ana, eu quero falar sobre cirurgia cardíaca. Eu ia falar para você, enlouqueceu, para de ser doido. Por quê? Dentro de cirurgia cardíaca, eu tenho 1 milhão de cirurgias. Não dá tempo de vocês falarem. Então, o tema nunca pode ser muito amplo, muito abrangente, senão vocês não vão conseguir fazer a pesquisa e vão se perder, tá? Então, já define um tema, e já define um tema bem delimitado, a gente chama, tá? Bem fechadinho mesmo, do jeito que você fez aí, tá bom? Tá certo. Você vai buscar, então, nessas bases de dados confiáveis, quais artigos que você tem sobre a fisioterapia no pós-operatório de ligamento cruzado anterior de atletas de alto nível, tá bom? Tá. Aí você vai fazer uma pequena introdução. O que é isso? Vai falar um pouquinho a respeito do seu tema, tá? Então, Tá. este trabalho contará, né? Esse trabalho traz a questão da importância da fisioterapia para a recuperação do atleta de alto nível e tal. Você vai fazer uma apresentação breve ali do trabalho, tá? Com uma pequena introdução. Não precisa ser nada muito detalhado nesse primeiro momento, tá bom? Agora, Tá. no comecinho, não precisa ser muito detalhado. É uma introdução breve sobre, né? Então, você pode colocar assim, ó. Vou te dar um exemplo. A lesão de ligamento cruzado anterior acomete, sei lá, 70% de atletas de alto nível, sendo um problema importante que retira o atleta por um período do seu ambiente de treinamento, do seu ambiente desportivo, trazendo prejuízo para a força muscular, para a estabilidade articular. Tudo bem? Uma coisinha rápida, você vai meio que apresentar para o leitor o seu tema, tá? De forma breve. Sim. Aí você vai precisar colocar o
problema de pesquisa. Eu vou abrir para você aqui o modelo. Esse modelo você também vai acessar aí, onde você acessou o cronograma, tem lá, modelo, tá? Tá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ó, aí você vai encontrar esse aqui, tá visualizando na minha tela? Deixa eu virar maior, Sim, tô vendo. tá? Esse aqui é o modelo que vocês vão ter. Então, vai ter lá, tudo isso aqui vocês vão mandar depois como projeto final, tá bom? Tudo que tiver em amarelo é o que vocês vão tirar e vão colocar as informações de vocês, tá? Isso é só uma explicação para vocês, tá bom? Então, Tá. o título é um seu tema bem delimitado, tá bom? Então, esse é o foco que vai ser dado no seu trabalho. O que vocês vão enviar nessa primeira atividade? Vocês vão enviar a introdução, problema, objetivo geral, objetivo específico, justificativa e metodologia, tá? A fundamentação teórica não entra nesse primeiro momento. Então, a fundamentação teórica eu vou deixar para explicar para vocês numa próxima reunião. Hoje a gente vai falar da primeira atividade, tá bom? Tá. Então, ó, dentro da sua introdução, você vai fazer uma contextualização do seu tema, vai explicar rapidamente sobre a proposta do seu trabalho, tá? Isso é um projeto de pesquisa. E aí você vai falar, como eu falei para você, a lesão do ligamento cruzado anterior acomete muitos atletas, você vai pesquisar isso antes, você não pode escrever isso só da sua cabeça, você tem que ter uma base científica para te apoiar, né? E aí você vai enviar, vai pôr a introdução e você vai criar o quê? Um problema. Então, qual o seu tema é? Fisioterapia no pós-operatório de ligamento cruzado anterior de atletas de alto nível, certo? Certo. Qual é a sua pergunta? O que você quer saber a respeito desse tema? É sobre como tratar uma pessoa. Então, o que você quer saber, na verdade, é o que vai ser o seu problema, tá? Então, qual é o problema do seu tema? Você pode colocar lá quais são os benefícios da fisioterapia no tratamento de pós-operatório de lesão de cruzado anterior. Tudo bem? Tá, entendi. E aí isso vai ser enviado como pergunta mesmo. Tem que ter ponto de interrogação no final. Uhum. Tá? Então, um exemplo. Vou pegar da minha área, que é mais fácil eu criar na hora, assim, os exemplos, tá? Tá. Suponha que eu fosse falar de reabilitação cardíaca na fase 1, pós-revascularização do miocárdio, tá? Então, qual é, né, a fisioterapia na reabilitação em fase 1? Qual seria a minha pergunta? Qual seria o meu problema? Quais são os benefícios da fisioterapia na reabilitação fase 1 de pacientes revascularizados? Uma pergunta mesmo, tá? Lá no final vai ter o ponto de interrogação. Objetivo. Qual o seu objetivo geral do trabalho? É aquilo que você quer saber melhor. Então, o objetivo geral é verificar quais são os benefícios da fisioterapia no pós-operatório de lesão de cruzado anterior, por exemplo. Né? Porque o benefício é o que você vai utilizar, ou quais são os principais tratamentos, as principais abordagens. Você vai pesquisar primeiro para ver o que você vai querer traçar como objetivo geral, tá? Tá. Lembrando que sempre que a gente fala de objetivos, tá, do trabalho, o verbo que você vai utilizar é sempre no infinitivo. Então, por exemplo, você pegou
fisioterapia no pós-operatório de lesão de cruzado anterior, você pode colocar assim como seu objetivo geral: compreender as formas de tratamento utilizadas no pós-operatório de lesão de cruzado anterior. Tá? Ou descrever, ou entender, sempre o verbo tem que estar num processo de infinitivo, tá? Entendi. Quando a gente traça os objetivos específicos, geralmente eu falo para vocês fazerem o quê? Pelo menos, vai estar aqui para vocês, tá? Dentro de objetivos específicos, vocês precisam ter pelo menos um. Mas eu sempre falo para vocês, tentem fazer de 2 a 3 objetivos específicos. Então, um exemplo no caso do seu tema, tá? O objetivo geral é compreender as formas de tratamento fisioterapêutico na lesão de cruzado anterior, certo? Sim. Quais seriam os seus objetivos específicos? Entender a patologia ou entender as fases do pós-operatório de lesão de cruzado anterior. Por quê? Porque você vai ter que falar sobre isso para o leitor entender. Então, por exemplo, eu, que não sou dessa área de ortopedia, eu tenho que pegar o seu trabalho, se eu ler o seu trabalho, eu tenho que conseguir entender, mesmo não sendo da área específica de ortopedia. Tudo bem? Entendi. Então, sempre lembra de fazer isso. Tenta traçar pelo menos de 2 a 3 objetivos específicos. Ou então, você vai colocar lá assim, definir lesão de cruzado anterior, compreender a fisiopatologia e demonstrar as formas de tratamento existentes no pós-operatório para a lesão de cruzado anterior. Você já tem 3 objetivos específicos dentro do seu objetivo geral. Entendeu? Entendi. Então, vai definir esses objetivos. Sempre prefira definir mais objetivos do que menos. Isso facilita na hora de você buscar artigos científicos para sua pesquisa. Tá? Tá. Justificativa. Você vai contar para a gente por que é importante falar sobre esse tema. Então, por exemplo, se fosse o tema que eu te falei, da revascularização, benefícios da fisioterapia na fase 1 de reabilitação de revascularizados. Qual é a justificativa para isso? Cerca de 75% da população apresenta algum tipo de doença cardiovascular que pode culminar no infarto do miocárdio, levando o paciente à necessidade de revascularização. Portanto, é importante que sejam estudados quais são os benefícios que a fisioterapia pode trazer para os pacientes revascularizados. Tudo bem? Quer dizer, eu disse para você por que é importante. Porque tem muita gente que infarta, muita gente que vai para a cirurgia de revascularização. Então, eu preciso ter muito estudo a respeito desse assunto. Entendeu? Você vai apoiar o seu... Por que você escolheu esse tema? É isso, basicamente, a justificativa. Você vai explicar para o leitor por que você escolheu o tema. Tá? Entendi. Então, por exemplo, lesão de cruzado anterior de atleta de alto nível, eu acredito que seja uma lesão... É uma lesão bem comum. É bem comum, né? Então você vai justificar com isso. Então, assim, atletas de alto rendimento realizam treinamentos intensos, grandes atividades físicas por longos períodos de tempo, estando mais sujeitos às lesões de ligamentos cruzado anterior. Portanto, é importante compreender quais benefícios a fisioterapia pode trazer para esses atletas, justificando assim a escolha deste tema. Entendeu? Você já fecha o porquê que você escolheu. Entendi. Ah, você vai justificar por que você escolheu esse tema. Fundamentação teórica não vai entrar agora, tá?
Então, na primeira atividade, vocês não vão enviar a fundamentação teórica. A fundamentação teórica, a gente vai falar dela depois. A gente vai fazer reuniões para eu falar com vocês sobre citações, que nesse primeiro momento nem precisa se preocupar muito com isso, mas vocês já vão enviar metodologia. O que é a metodologia? É a forma que vocês vão realizar esse trabalho, tá? Então, precisa estar descrito dentro da metodologia. Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, onde serão pesquisados artigos científicos, sei lá, do ano de 2014 a 2024. Sempre procurem pegar os últimos 10 anos, tá? Serão pesquisados artigos de 2014 a 2024 dentro das seguintes bases de dados: Cielo, Google Scholar, Lilacs. Tudo bem? Tá certo. Porque aí você tem que descrever quais são as bases de dados. Para a realização da busca desses artigos, utilizaremos as seguintes palavras-chave: atleta de alto rendimento, lesão de cruzado anterior, fisioterapia em pós-operatório de cruzado anterior. Você vai colocar pelo menos 3 a 4 palavras-chave aí, que você vai lançar para buscar literatura para o seu trabalho. Tá bom? Tá. Tudo bem? Ficou clara essa primeira parte que vocês têm que enviar? Ficou sim, Pro. Alguma dúvida, Lê? Então, Pro, tem uma. Tipo, é porque eu nunca enviei nada pelo portal. Eu não sei como que é o processo de enviar. Então, a hora que você abre o portal, quer entrar para você ver se você consegue visualizar da maneira que eu estou te falando? Tá. Já tô aqui no Tá. portal. Seu portal, acessou o TCC1? Sim, TCC1. Aí vai estar lá, atividade 1. Atividade. Não, eu tô aqui, aí tem o livro da metodologia, acesse aqui o modelo e como visualizar seu feedback. Aqui é a apresentação, né? Isso, essa é a primeira parte da apresentação aí. Deixa eu abrir o meu aqui para te mostrar. Acho que é mais fácil. É assim, tente enviar o quanto antes, porque se você envia logo, mesmo que tenha correções, o tutor online pode melhorar a sua nota. Então, suponha que você ficou lá com uma nota X, mas você mandou bem cedo, então ele vai te devolver dizendo, Leandro, corrige isso, isso, isso e isso, e aí você tem um prazo, você pode reenviar, se não for no prazo final. Se você for mandar no dia 8 de vocês? É, dia 8. Se você for mandar no dia 8, você não tem essa possibilidade. A nota que ele te enviar é a nota que vai ficar. Tá? Ele não Entendi. vai, você não vai ter oportunidade de melhorar a sua nota caso tenha alguma correção. Tá bom? Tá. Eu vou abrir aqui para você. Peraí, eu vou compartilhar minha tela. Assim eu te mostro no meu portal. Que acho que fica mais fácil de você visualizar onde você tem que ir. Tá vendo aqui a minha tela? Tô. Então, aí você vai abrir aqui, ó, menu. Tem essa primeira parte de apresentação, onde você tem aí o modelo que você vai pegar, tem o livro, eles vão te explicar como é que você visualiza as respostas, né, as correções do tutor online. Aí você Sim. abre aqui, ó, atividade 1. Quando você tiver feito já todas essas etapas, ó, tá vendo aqui essa aba? Envie aqui sua atividade. Sim. É aqui que você vai mandar. Aqui ele já descreve para você. Você vai ter que ter a introdução,
o problema, o objetivo geral, o objetivo específico, o justificativo e a metodologia. Isso que a gente conversou agora na reunião, tá? Ele Tá. diz para você os formatos que são aceitos, ó. Doc, DocX, tá? No Word, Word, tá né? bom? No Word. Sim. Você tem que colocar exatamente como está aqui, ó, para mandar o seu arquivo. Então, como é que você vai nomear o arquivo aí para você enviar? Você vai colocar o seu nome completo, atividade 1. Você vai colocar lá, Leandro, com seu sobrenome, sempre assim, ó, underline, sobrenome, pelo menos um sobrenome, underline, atividade 1. Tem que estar nomeado desse jeito. Todas as atividades você vai fazer assim para mandar, tá bom? Se Tá. não tiver no formato de Word, eles não vão aceitar. Ela fica inválida, tá bom? Quando Uhum. você clicar aqui, ó, envie sua atividade, ele vai abrir aqui para você, ó. O meu não vai abrir agora, né? Porque... Mas vai ter uma pastinha para você, a hora que você abre no seu aí, como aluno, vai ter aqui, clique aqui para enviar, alguma coisa assim, não sei como é que está escrito. Adicionar tarefa, né? Isso, adicionar tarefa, perfeito. Aí você vai até aí e anexa o seu arquivo nessa pastinha. Aí você dá Ah, enviar, entendi. tá bom? Tá bom. Então, para envio é isso que você vai fazer. Só que você tem que mandar bonitinho com todas essas exigências que eles fizeram da Todas as primeira normas atividade. certinho. Isso, tá bom? Documento certinho, Tá. tudo bonitinho. Alguma dúvida, Lê? Por enquanto não. Tá. Em relação a essas reuniões, vão ser em que dias, assim? Eu não tenho um dia certo. Eu sempre marco e mando para vocês antes, tá? Da data, porque eu vejo de acordo com os meus dias que eu tenho disponível, que eu não estou dando aula nem aí na graduação e nem na pós-graduação. E aí eu vou Ah, marcando, eu já marco uma próxima reunião com vocês e já envio o link. entendi. Porque, tipo, hoje eu tive que chegar na correria. Por causa que Entendi. eu tinha aula hoje, né? Aí saí 8h40 e cheguei aqui 9h10 quase. Não tem problema. Eu vou tentar fazer o seguinte: vocês têm sempre aula até esse horário, 9, 8h40? É só de e terça e quinta eu tenho esse horário. Até as Tá oito h bom, 40 tá. Então eu vou tentar ver se de terça, se eu marcar entre terça e quinta, se eu marco para as 9h30, assim vocês têm uma folga para chegar, Sim, tá bom? aí eu consigo. Tá bom. Mas aí eu vou mandando para vocês o link das reuniões com as datas e horários tudo direitinho. Ah, Ana, eu não consegui entrar na reunião, não se preocupa. Isso que a gente conversou, tudo que a gente está conversando aqui em reunião está gravado. Eu depois mando para vocês o link da gravação. Aí, não consegui assistir ao vivo, não consegui participar da reunião ao vivo. Eu sempre preciso que tenha uma pessoa, pelo menos, na reunião, né? Para eu conseguir fazer as explicações e gravar. Entendi. Mas aí, quem não conseguir entrar no horário que eu marquei, eu mando depois o link com a reunião gravada, tá bom? Tá certo. E aí também vocês têm o meu número, vocês têm, né, como me encontrar lá na faculdade. Eu estou de quarta e de sexta, no segundo horário. Se precisar, pode chegar um pouquinho mais cedo lá que eu converso com vocês. Beleza. Tá bom? Tá bom. Perfeito, então, Lê. Eu vou depois já